E minha oração é que Deus nos auxilie e possa também tocar o seu coração para ensinar a você, né, acerca desse texto tão profundo, né? Livro de Tiago, capítulo de número 1. Verso 1, irmãos. Diz o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Verso 6. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aqueles que duvidam é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Amém? Então nós vamos ficar com este primeiro bloco, né, com este primeiro parágrafo da carta de Tiago, para a noite de hoje e extrair ao final algumas lições, né? A pergunta que a gente deve fazer ao texto, em primeiro lugar, é: que Tiago é esse que escreve a carta? A Bíblia fala sobre alguns Tiagos, né? Não só este, mas de bate pronto, respondendo a pergunta, eu quero crer, irmãos, que este Tiago é o Tiago conhecido como o meio-irmão de Jesus. Se você abrir, por exemplo, no livro de Judas, o capítulo de número 1, você vai ver que Judas também menciona, né, esse Tiago. E Judas, que era irmão de Jesus, é justamente o que escreve essa carta, né, a carta de Judas. E se você já leu os evangelhos, você vai perceber que Jesus tinha, né, outros irmãos. José e Maria coabitaram e tiveram outros filhos além de Jesus. E dentre eles, né, temos Judas e Tiago, né, Então, o Tiago que escreve nesta carta é justamente o Tiago considerado o irmão de Jesus. Dito isto, para quem Tiago escreve? E com que propósito, né, o autor da carta escreve? Respondendo a pergunta, né, para quem ele escreve, você vai ver que no verso 1 ele vai deixar claro: as 12 tribos dispersas entre as nações. Como assim, Emanuel, as 12 tribos dispersas entre as nações? Se você já leu o livro de Atos, você vai ver, meu irmão, que o povo de Deus sofre perseguição. Paulo, por exemplo, antes de ser chamado para ser apóstolo do Senhor Jesus Cristo, ele foi perseguidor da igreja. É tanto que quando Jesus olha para ele, né, a caminho de Damasco, vai dizer: Paulo, ou Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Paulo era um grande perseguidor da igreja. Quando Estevão morre, por exemplo, lá no livro de Atos, você vai ver que
a Palestina, né, a cidade de Jerusalém estava pegando fogo, irmãos. E por quê? Por conta das perseguições. E essas perseguições geraram, digamos, uma ebulição tão grande em Israel que as pessoas fugiam, corriam para outras localidades a fim de buscar refúgio e se livrar da morte. Então, Tiago está escrevendo justamente para essas pessoas que estão fugindo das perseguições, para essas pessoas que estão sendo, digamos, vítima do sistema, do império da época, e que buscam, digamos, refúgio, né, um lugar seguro para que elas possam conduzir a sua vida, a sua casa e a sua família. Então é justamente a estes irmãos que Tiago está escrevendo, as 12 tribos entre as nações. E aqui ele faz menção ao Antigo Testamento. Perceba a palavra que ele usa, as 12 tribos. Isso nos lembra o Antigo Testamento. As tribos, né, os filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel. Então ele está fazendo aqui menção, irmãos, a esses cristãos judeus. Tiago está escrevendo para quem é judeu. E é por isso que ele usa uma linguagem do Antigo Testamento, uma linguagem do veterotestamentária, tá certo? Do AT, do Antigo Testamento. Então, ele escreve para esses cristãos, né, que estão dispersos, que estão deslocados. Então, pensem no que aconteceu, por exemplo, na Venezuela. O regime totalitário que aconteceu e que está ainda instaurado na Venezuela. Que venezuelanos se refugiaram aqui no Brasil, outros venezuelanos se refugiaram no Peru, e eles estão espalhados, dispersos. É justamente isso. Os cristãos a quem Tiago está escrevendo estão totalmente espalhados. E espalhados por quê, Emanuel? E aqui vem a resposta da terceira pergunta. A gente já viu quem é o Tiago, para quem ele escreve e com que propósito, qual é a mensagem, né? Uma vez que eles estão sofrendo perseguições ou perseguição das autoridades, como forma de calar a fé, como forma de tapar o sistema, né, religioso cristão judaico da sua época. Então, no verso de número 2, irmãos, a partir do verso de número 2, ele vai agora nos colocar diante do conteúdo, né, a mensagem desta carta inicial, uma vez que a carta de Tiago ela é uma carta onde ela aborda diversos temas. Ele fala sobre o sofrimento, ele fala sobre a língua, ele fala sobre fé, ele fala sobre obras, ele fala sobre a acepção de pessoas. E aqui, em especial, do verso 2 até o verso de número 8, Tiago vai tocar num ponto, numa ferida, que essa ferida também toca, ou tem a ver conosco. Mesmo a gente estando diante, né, de uma distância temporal do primeiro século até o século XXI, qual a gente vive, mas nós também nos identificamos, irmãos. Nós também nos identificamos. E por que nós nos identificamos? Porque a mensagem aqui, Tiago trata justamente das provações, das lutas, dos sofrimentos que os irmãos estão enfrentando. E é justamente para consolar estes irmãos que Tiago está escrevendo. Tiago, então, escreve aqui para consolar os irmãos
e fazer uma diferença entre provação e tentação. O que eles estão confusos, os cristãos. Os cristãos estão passando por uma dificuldade tão grande que eles estão perturbados na fé. É como se eles estivessem passando, irmãos, pelo que nós conhecemos de uma crise. Uma crise, digamos, existencial acerca da sua fé. Por que de tudo isso? Sabe aquelas perguntas que nós fazemos? Por que eu sofro tanto? Seria isso um castigo de Deus? É Deus que está fazendo tudo isso? Deus não me ama? Se eu sou filho de Deus, por que eu passo por tanta prova? Por que eu passo por tanta dificuldade? Por que a minha luta não cessa, não para? Eu acho que todo mundo, ao longo da sua caminhada cristã, já se fez esta pergunta. Se eu sou cristão, por que a minha provação não para? Se Deus se diz, né, ser amor, se Deus fala que me ama, por que eu sofro tanto? De onde é que provém essa provação gigantesca? Eu não sei se você já passou por isso, irmãos. Eu não sei se você já enfrentou esse dilema, esse questionamento e como isso é angustiante. Porque nós nos sentimos impotentes, uma vez que não temos respostas para determinadas perguntas que nós fazemos. Então Tiago vai tentar ajudar esses irmãos aqui que enfrentam essas lutas, essa angústia dentro de si. Então ele começa no verso de número 2, dizendo: meus irmãos. E aqui a primeira coisa que eu quero destacar com esse chamamento dele é a identificação de Tiago com o seu público. Ele se identifica chamando aqueles irmãos, né, a comunidade de Israel, de meus irmãos. Percebam o tom, né, que ele usa, demonstrando uma certa identificação. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Então analise comigo aqui essa primeira frase que ele coloca. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Então já de cara, eu quero que você preste atenção às palavras encorajadoras de Tiago. Uma pessoa normal, talvez olhando para esse texto, uma pessoa, melhor dizendo, natural, ela vai dizer: como eu vou me alegrar diante da prova? De que maneira eu posso encontrar alegria, gozo? Porque como é que nós respondemos às nossas provações, irmãos? A gente responde chorando. A gente responde olhando para Deus e questionando Deus. A gente passa pelo que Asaf passou lá no Salmo de número 73, a síndrome de Asaf. A gente passa o que o salmista passou lá no Salmo 80, um bom salmo para você ler, se você, ao terminar essa live, leia o Salmo de número 80, que é um salmo onde o pessoal questiona onde é que Deus está. Onde Deus está? Todo mundo entra, saqueia Jerusalém, Deus cadê? Onde é que Deus não está vendo a minha luta? Deus não está vendo o meu sofrimento? Quem nunca passou por isso?
E Tiago está dizendo aqui: considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. E aí, em seguida, ele vai explicar por que que a gente deve considerar motivo de grande alegria. Ele vai seguir dizendo agora o motivo. Verso de número 3 vai explicar o motivo. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Traduzindo, irmãos, a explicação que Tiago dá no verso de número 3 é que a provação, certo? O sofrimento, porque a provação aqui é sofrimento que eles estão enfrentando mesmo, a perseguição, o sofrimento e a perseguição, o que é que devem causar na gente? Uma palavrinha que todos nós já ouvimos e é constante hoje. Resiliência. A provação e o sofrimento não servem e não têm como objetivo parar o cristão, irmãos. Usando um outro termo, a provação e o sofrimento servem para forjar o caráter do cristão. Já disse um escritor que o sofrimento é o formão de Deus. Quem é da carpintaria, se o irmão Mário tivesse aí, ele poderia me ajudar nisso, mas o formão é um objeto que o carpinteiro usa para tirar todos os desvios da madeira, para deixá-la bem plana. Então, pensemos na provação e no sofrimento, irmãos, acerca do que Tiago está dizendo aqui, que nós enfrentamos lutas, nós enfrentamos dificuldades, para que Deus possa nos lapidar. Esse é o objetivo do sofrimento. O objetivo do sofrimento não é fazer com que a gente ache que Deus está contra nós. Pode até ser, mas aqui em Tiago, nós vemos que o sofrimento ele tem um cunho didático, ensinável, instrutivo para o povo. Uma coisa é o sofrimento vir porque Deus está contra você, como lá no pecado de Acã, que trouxe para a sua tenda aquilo que era proibido, que Deus havia proibido que não trouxesse, e Josué perdeu a guerra. Mas uma coisa é você estar em comunhão com Deus, e é isso que justamente Tiago está falando aqui. É você ter um relacionamento com Deus e você está passando por um sofrimento, buscar uma vida íntegra com o Senhor, se relacionar com o Senhor e você enfrentar lutas e você enfrentar dores. Pois como ele explica aqui, irmão, no verso de número 3, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E o que seria então perseverança, irmãos? Seria a capacidade de nós, tanto eu como você, diante da luta, a gente resistir, a gente enfrentar o sofrimento. Mas ele segue explicando ainda no verso de número 4. E a perseverança deve ter ação completa. Não é inconstância, irmãos. Porque muitas das vezes nós só queremos servir ao Senhor quando tudo vai bem.
quando tudo está ótimo, quando tudo está favorável ao nosso respeito. E nem sempre na caminhada cristã, a vida do cristão está de acordo com aquilo que nós pensamos ou projetamos. Às vezes, o vento vem e nos joga para o outro lado da maré, para outra margem do rio. E aí, o que fazer num momento como este? Lutar e voltar e tentar prosseguir ou parar? Então, Tiago está encorajando ainda mais os cristãos para que eles possam perseverar. E essa perseverança deve ter uma ação completa. Deve ter uma ação completa. Mas com que propósito, Emanuel? Com que finalidade? Com que objetivo deve ter essa ação completa? Com que propósito eu tenho que perseverar? Eu tenho que ir até o fim, eu tenho que enfrentar as dificuldades que me são postas diante da minha caminhada. E não apenas ser um cristão que caminha ou que está com Cristo quando as coisas me são favoráveis. Né? De que maneira eu devo resistir? Por quê? Qual é o objetivo? Qual é a finalidade disso? Verso de número 4, ele vai dizer: e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês, olha só, gente, a fim de que vocês, ou com o objetivo de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, irmãos, antes de nós questionarmos a Deus acerca de qualquer coisa que nós estamos enfrentando na nossa vida cristã, e aí eu não sei qual é o seu sofrimento, qual é a sua luta, mas uma coisa eu te digo: tudo que nós enfrentamos e passamos é para que nós cresçamos na fé, cresçamos na presença do Senhor, amadureçamos. Esses dias eu conversava com um irmão da nossa igreja, com o Eliton. Estive lá na casa dele e ele disse, né, para mim o quanto ele tem aprendido, né, ao longo desses meses, ao longo dessa quarentena, ao longo das restrições que ele tem enfrentado, e que também todos nós temos enfrentado. Eu também tenho enfrentado as restrições. Certamente você tem enfrentado algumas restrições. Todos nós estamos, digamos, batalhando na nossa fé, na nossa vida cristã. Mas o objetivo de tudo isso é justamente o crescimento. E ele dizia isso para mim. Como eu tenho crescido nesses meses, não é? E uma coisa que eu até dizia para ele foi, uma coisa que eu tenho aprendido é que dá para se viver com bem menos. Porque a gente corta de um lado, a gente corta de outro, a gente começa a analisar o que de fato é necessário e o que é secundário para a nossa vida. Onde eu preciso dar maior atenção, maior importância. Mas tudo isso vem depois que nós fomos empurrados para dentro de casa. Ninguém sai. Todo mundo tendo que enfrentar o dilema, a dor da restrição. Então isso tem gerado em nossas vidas, irmãos, crescimento. Crescimento. E aí o texto segue no verso de número 5. E aí percebam que Tiago fala. Porque alguns irmãos não estavam sabendo lidar com essa circunstância. Como nós também, às vezes, não sabemos lidar com determinadas coisas que acontecem em nossa vida. O que é que nós fazemos?
Deus, me ajuda. Senhor, e agora? O que é que eu faço? Senhor, e aí, e agora, Senhor? Né? Às vezes a gente não tem respostas para determinadas perguntas em nossa vida. E aqui Tiago vai apontar um caminho quando nós estivermos diante de determinados dilemas que nós não encontramos respostas para perguntas que nos humilham, para perguntas que nós não temos algo em concreto. O que é que a gente deve fazer, meu irmão? Verso de número 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, porque era isso que estava acontecendo, os irmãos não tinham sabedoria para saber lidar com a situação que eles estavam enfrentando, que era uma situação de perseguição e de sofrimento. Pense aí em famílias que estavam distantes. Uma hora eles estavam juntos para cultuar o Senhor, para conversar, e de repente, dada uma perseguição, eles agora estão distantes, sendo perseguidos. Como é que eu vou lidar com tudo isso? Ele diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade. Então, se você não sabe lidar com o que você está enfrentando, aqui vai uma sugestão, meu irmão. Dobre os seus joelhos. Como já falamos na semana passada no Salmo de número 119, o Senhor, ele é onisciente e sonda o nosso coração. Quando nós nos aproximamos do Senhor, a gente não precisa de maquiagem, a gente não precisa glamourizar a coisa. Deus, ele conhece o nosso coração. Faça uma oração simples de 1 minuto. Diga: Deus, eu não consigo, eu não sei. E é justamente isso que ele quer ouvir de você. Que você não sabe, porque ele já sabe disso. Então, Tiago está ensinando o povo aqui a como lidar com as respostas, ou com as perguntas sem respostas, com o sofrimento do dia a dia, da vida cristã. E aí ele diz aqui uma afirmativa que conforta o nosso coração: e lhe será concedida, irmãos. O que é que será concedido? Ou concedida? Sabedoria. Sabedoria. E sabedoria em Tiago é saber fazer a coisa da maneira correta. Fazer bem e melhor. É isso que Tiago tem em mente quando ele usa a palavra sabedoria. Fazer bem e melhor. Então, no verso de número 6, ele diz: peça, porém, com fé e sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada, agitada. E aqui ele vem usar uma ilustração, né? Ele vai usar a ilustração da onda, que vai e vem. O que é que isso representa? Representa inconstância. Diferentemente da pessoa que ele descreve no verso de número 3, que no verso de número 3 ele fala sobre a fé que produz perseverança. Ele começa falando de um grupo que tem fé, que produz perseverança, e ele vai terminando esse parágrafo falando de pessoas que são inconstantes, que existem também. Sabe aquelas pessoas que a gente costuma chamar de fogo de palha? Eita, uma hora tá, depois estão preocupadas, estão desesperadas. Então, Tiago está incentivando aqui, a partir do verso de número 6, peça, porém com fé, sem duvidar, irmãos. Com confiança mesmo. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Então, uma pessoa que não tem fé, e aqui é que não confia no Senhor, o que ela pode receber de Deus?
nesse contexto aqui de sofrimento, de luta, de dor. Creia, meu irmão. E é justamente a isso que Tiago nos convida neste primeiro parágrafo. A confiar em Deus em dias de provação. E aqui eu quero pensar em algumas aplicações para as nossas vidas. Em primeiro lugar, é que o sofrimento ele é inerente à vida humana. Não tem nenhuma pessoa que esteja aqui na Terra que um dia não enfrentou, enfrente ou enfrentará sofrimento. Se você não enfrentou, pode esperar que amanhã o sofrimento vai bater a sua porta. Você vai sofrer. Todos nós sofremos. Mas, Emanuel, que mensagem mais antiquada é essa? Como é que você prega isso, que eu irei sofrer? Porque foi isso que Jesus disse que nós iríamos passar aqui. Jesus não maquiou a mensagem dele, como também eu não estou maquiando a minha mensagem. No entanto, meu irmão, diferentemente de falsos profetas que afirmam aliviar o sofrimento, que pregam a prosperidade constantemente, que o cristão não sofre, corra disso. Corra. O cristão sofre sim. Basta você olhar para a vida de Jesus e dos apóstolos, como eles padeceram, como eles morreram. Só para você ter noção, Jesus morreu como um ladrão, meu irmão. Pedro envergado de cabeça para baixo numa cruz pendurada no madeiro. João morreu de velhice, mas antes de morrer de velhice, foi jogado do alto a baixo, de alto a baixo, de acordo com o historiador Eusébio de Cesareia. Nós sofremos, meus irmãos. Mas como é que nós podemos lidar com isto? E esta é a grande mensagem do texto. Nós podemos lidar com isso perseverando no sofrimento, crendo que o sofrimento é uma oportunidade dada por Deus para que nós cresçamos e a nossa fé se torne robusta. E é por isso que Tiago vai dizer aqui que eles devem considerar motivo de alegria. Então, se você sofre hoje, se você está padecendo, eu quero chorar com você hoje, meu irmão. Mas dizendo que isso é para o nosso crescimento. As pessoas que mais sofreram e sofrem na vida são as pessoas que mais têm, irmãos. Geralmente. Mais tem, geralmente. Não vou aqui generalizar, né, dizer todo, mas geralmente são as pessoas que mais desenvolvem a capacidade humana com o outro, de se relacionar com o outro, de empatia com o outro. Porque o sofrimento nos ensina. O sofrimento nos molda. E uma outra grande lição que nós podemos extrair desse texto, irmãos, é que se nós estamos, ou melhor, se nós não sabemos lidar com as circunstâncias que nos sobrevêm, nós não precisamos nos desesperar. Nós temos um Deus. Nós temos alguém com quem podemos contar. O que é que nos resta? O que devemos fazer? Pedir a Deus sabedoria para saber lidar com as dificuldades e com as circunstâncias. Então, que você e eu, nós possamos aprender isso e crer, não ser inconstante, não apenas estar com o Senhor quando a coisa nos favorece, mas o tempo todo, a todo instante, para a glória de Deus Pai. Então é para isso que nós fomos chamados, irmãos.
é para viver na presença do Senhor de maneira constante. Foi isso que Cristo fez, mesmo padecendo e sofrendo, ele caminhou. Ele foi até o fim. Ele sofreu, mas ele encontrava refúgio no Pai quando orava, subia ao monte para receber mais fortalecimento e desfrutar da comunhão com o Pai. Então que nós possamos fazer isso hoje. E assim, irmãos, encontremos consolo para o nosso coração. Certamente você está sofrendo pelo momento que nós estamos enfrentando e passando. Mas não perca a sua esperança no Criador. Não perca a sua esperança no Mestre, aquele que tem todo o poder e sabedoria. E que assim nós vençamos para a glória dele. Amém? Então esta é a primeira mensagem de Tiago, fazer com que os irmãos entendam o que é a caminhada cristã, ou enfrentem, né, os sofrimentos e as lutas, né, que eles passam, que eles enfrentam. E aí eu quero convidar você hoje a ler para amanhã os versos de número 9 aos versos de número 17. Esteja conosco amanhã. Medite nesse texto e nós vamos continuar meditando no verso 9 ao verso de número 18. Amém? Então que Deus os abençoe. E dúvidas, irmãos, acerca do texto, conversem conosco. Vamos estudar a palavra, vamos ler a palavra, vamos meditar e refletir. Tome nota, uma palavra que você não entendeu, um verso que passou despercebido. Anote isso e vamos conversar sobre isso. Vocês podem nos procurar e estejam em contato conosco. Amém? Então vamos orar agora e agradecer ao Senhor por este momento. Vamos orar pela vida do irmão, né, do irmão Elson, que também está sempre conosco, pedindo que o Senhor o auxilie ali naquele hospital. Senhor, nós queremos te agradecer por tua palavra, a qual nos ensina a viver nos dias de sofrimento e dificuldades. Todos nós enfrentamos lutas. Não existe aquele cristão que não enfrenta. Se ele não enfrenta, alguma coisa tem de errado. Pois o sofrimento serve para testificar a nossa fé em Ti, para que nós cresçamos em Ti e para que desfrutemos de maior comunhão contigo, uma vez que o Senhor deseja que amadureçamos e cresçamos na fé. Se nós temos dificuldade, Senhor, e muitas das vezes receber o sofrimento com uma alegria, e com alegria, Senhor, no sentido de ver ali a oportunidade, é isso, ver ali a oportunidade de crescer, nos ajuda, nos dá sabedoria, para que nós saibamos fazer melhor e mais para a glória do Teu santo nome. Nos ajuda, Senhor, na noite de hoje. Oramos também pela vida do irmão Elson, ou do seu irmão que se encontra hospitalizado. Ajuda este jovem, Senhor. Auxilia ali naquele leito do hospital para a glória do Teu santo nome. E muito obrigado, Deus, por me reunir com os meus irmãos na noite de hoje. E que assim sejamos fortalecidos através desse texto e da leitura dos próximos versos que iremos fazer para amanhã. Pois o objetivo, Pai, é poder entender esta carta tão maravilhosa. Esta carta que nos ensina a viver o Evangelho de maneira prática. Nos ajuda no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então, amém, meus irmãos. Até amanhã, se Deus quiser.